Sendo que a esperança cristã, de fato, ela, né, lembrando lá quando Paulo fala de Abraão, né, que criou contra a esperança, que esperou contra a esperança, ele esperou contra a esperança dele, né, porque a esperança dele tinha a ver com outra coisa. Ele tinha a esperança de Abraão e a esperança cristã, ela tem a ver com uma promessa, né, e não com as expectativas que nós criamos por causa das coisas que nós produzimos, por causa das atitudes que nós tomamos, por causa das nossas obras, né. A esperança cristã ela é baseada na promessa de um Deus que está cumprindo as suas promessas, né, de um Deus que é fiel para cumprir as suas promessas. Então a nossa expectativa está numa nova Jerusalém já realizada, né, assim, o livro do Apocalipse mostra isso, né, a nossa fidelidade no presente ela se baseia numa concretude do futuro. Bibotalk e a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência apresentam BTcast ABC2. Muito bem. Começa mais um BTcast ABC2, o de número 75. Eu sou o Rodrigo Bibo e... Bom dia, Alexa. Ela não tá me respondendo, isso é um mau sinal. Olá, aqui é o Fernando Pasquini e o meu pessimismo é bastante otimista. É bom, esse é o certo. Aqui é o Luiz Adriano, professor universitário. O otimista é o mal informado. Caramba, essa é a vibe, galera. Essa é a vibe, vamos lá, Thiago, enterra de vez, vai. Oi, gente, eu sou o Thiago Pereira e entre o copo estar mais cheio ou o copo estar mais vazio, na verdade eu tô começando a desconfiar do copo. Caramba, gente, sério, esse foi mais um BTcast ABC2. Pessoal, façam terapia, abracem quem vocês amam e esperem pelo fim. Pronto. Caramba, mano, estamos aqui com esse timaço da ABC2 para falarmos sobre a tecnologia e a esperança cristã. Já fizemos vários episódios sobre tecnologia aqui no BTcast ABC2, galera. São mais de 75 episódios tratando do tema fé e ciência. Se você quer um conteúdo sério sobre fé e ciência e não pseudociência e pseudoteologia, é aqui que você encontra na ABC2 em parceria com o Bibotalk. Ou seja, são mais de 75 episódios tratando da temática fé, tecnologia, fé e ciência, ciência e fé. Então tem muita coisa legal. Inclusive sobre tecnologia, já fizemos um sobre a neutralidade ou não da tecnologia, já falamos sobre inteligências artificiais, transhumanismo, enfim, temos vários temas que de alguma forma arranham o que nós vamos tratar hoje aqui. E o tema é a tecnologia e a esperança. Mas antes, é claro, os recados laboratoriais da ABC2. Oi, pessoal! Antes de começarmos o episódio, temos alguns recados importantes da ABC2 para vocês. O Radar ABC2 é um programa que incentiva a leitura, descobre talentos literários e promove debates sobre religião, ciência e filosofia. Oferecemos oportunidades por meio de análises críticas de livros, produção de estudos, ensaios e chamadas para artigos. Se você deseja ter seu trabalho reconhecido e remunerado, essa é a sua chance, não perca tempo! Os prazos de entrega estão se aproximando. Confira os editais abertos. Estudos de livro, nona chamada aberta até 13 de abril. Ensaios acadêmicos, sexta chamada com submissões até 30 de março. Artigos para a revista O Nos Mundos, edital especial, aberto até 31 de março. Todos os editais oferecem remuneração generosa para os trabalhos premiados. Acesse o link da bio no Instagram da Academia ABC2 e confira todas as informações no site do Radar. Lá, você encontrará as informações específicas para cada edital. Sua opinião vale um e-book. Queremos saber o que você deseja ver mais na ABC2 em 2025. Responda a uma pesquisa rápida, contribua com a nossa missão e, como agradecimento, receba gratuitamente o e-book Quando Deus e a Ciência se Encontram. Você receberá o e-book automaticamente ao enviar seu formulário. Fique por dentro das novidades. Siga os nossos perfis no Instagram, @cristãosnaciência, @academia_ABC2, @ciência sapiência. Assim, você estará sempre atualizado. Agora, aproveite o episódio. Muito bem, meninos.
Meninos, estamos aqui para falar sobre a tecnologia e a esperança cristã, mas eu quero começar com essa entrada de vocês, que a entrada geralmente ela pauta um pouco o ritmo da conversa, e eu sei que eu já tô furando a pauta, mas eu tô aqui para fazer isso, para não seguir a pauta de vocês, mas eu quero entender isso. Por que o otimista é um mal informado, gente? O que é isso? O que tá acontecendo? Como assim? Eu acho que, assim, você lê as notícias, você lê sobre ciência, você tá informado sobre o que tá acontecendo, da onde vem a sua tecnologia, os problemas ambientais, pandemia que a gente passou, todos os problemas que a gente tem passado de maneira ambiental, problemas até de saúde neurológica por causa dos impactos da tecnologia. Acho que não tem como você estar bem informado e você ser um otimista e falar que está tudo bem, né? Como aquele cachorrinho que tem, né? O meme do cachorrinho que ele tá sentado tomando uma xícara de café, tudo pegando fogo em volta dele e ele fala, né? Está tudo bem. Acho que isso é uma pessoa desinformada, né? Uhum. Eu acho que a gente tá num momento de grandes crises, né? Apesar de muita gente falar assim, sempre houve crises, mas eu acho que existem bons argumentos para dizer que a gente vê um aumento em várias crises, né? Crises, assim, ambientais, institucionais, mesmo psicológicas, né? Que as pessoas têm passado. Tem um autor que eu li uma certa vez que falava de um hopium, né? Hope mais opium. Caramba, mano, que sensacional. Seria... é uma junção, assim, de palavras, né? Que aquela esperança, assim, mais como um ópio, né? Uma coisa assim, calma, galera, tudo vai dar certo depois da Copa de 2014. Hopium, né? Cara, em português... Hopium. Não, não funciona, né? É tipo Hodor do Game of Thrones, entendeu? Hold the door não ficou bom em português. Segure a porta, Hodor. Não deu, mas em inglês ficou sensacional, né? Hopium, caramba, mano, uma esperança que é mais um ópio. Te desensibiliza, né, pro que tá acontecendo. Então, vocês sabem que esse lance, eu sei que não é a pauta, mas agora virou a pauta, porque eu sou conhecido como uma pessoa meio otimista, às vezes, pra algumas coisas, né? O pessoal fala que às vezes eu sou meio otimista, mas eu posso ser só mal informado mesmo. É que eu acho que é exatamente isso, né? Que a gente se agarra muitas vezes. Caraca, galera! Não é que a gente não seja desesperançado também, tá? A gente vai falar sobre isso hoje. Mas é quando a gente se agarra e dizer que tá tudo bem, né? Aquela pessoa que, por exemplo, na questão tecnológica, mesmo os problemas tecnológicos que são criados, né, por causa da tecnologia, podem ser resolvidos por mais tecnologia. Esse é otimista, né? Então, vem aqui um problema que a gente está tendo questões ambientais, né, questões de poluição. Então vamos inventar um filtro para que, né, melhore isso, melhore os gases na atmosfera, né? Então, sempre o otimista, ele vai ver que tem um jeito, tem uma maneira. Então, muitas vezes, ele acaba sendo um passivo, né? Muitas vezes acontece que o otimista ele acaba sendo um passivo, porque ele está acreditando, não, vai ter um jeito, vai dar, né? Isso não quer dizer que a gente tenha que ter desesperança, que a gente ache que não vamos fazer nada também e cruzar os braços e pronto, porque o mundo vai acabar, e também isso é uma posição ruim, inclusive isso não é uma posição cristã. Essa questão de estar informado, né? Parece que a gente está vivendo mais crises hoje. Eu acho isso muito curioso, né? E na verdade sempre tem essa coisa, né? A gente está no momento em que nós vivemos, obviamente é onde nós estamos experimentando a realidade do mundo. A gente fala, antigamente não era assim, antigamente eu não estava lá também, né? E a gente essa ideia de estar informado tem muito a ver também com a globalização da coisa, né? Assim, hoje a gente conhece as crises em escala global, né? Pensar nos antigos, pensar no tempo de Cristo, por exemplo, nos autores bíblicos. Eles não tinham noções de crises globais porque eles não tinham nenhuma noção de globo, de outras civilizações muito distantes ali do ambiente, do Antigo Oriente Próximo e tudo mais, né? E hoje a gente tem notícias o dia inteiro de catástrofes que estão acontecendo e desastres ambientais, pessoas sendo atingidas, todos os lugares do planeta, ou seja, a gente está de fato muito informado por isso, né? E a gente tem uma estrutura social e uma população no planeta que desde a Revolução Industrial explodiu, né? Assim, a gente tem um crescimento exponencial de população humana e que é algo sem precedentes, né? A gente já falou isso também em algum episódio anterior sobre o impacto humano sobre a Terra. E o impacto humano hoje sobre a Terra, ele coloca um peso, né? Uma exigência sobre a Terra muito grande, né? De energia, de recursos que são explorados. Então, assim, existe uma informação muito maior, mas sim, existe também um impacto que geram crises muito maiores por causa do papel humano sobre a Terra. E aí a gente tem essas crises e, ao mesmo tempo, a gente tem
uma tentativa muito grande de gerar esse otimismo, né? De fazer isso que o Fernando falou, de tentar amenizar essas coisas com essa esperança ou esse otimismo que parece ser vazio, né? Eu acho que esse talvez seja o ponto central da nossa conversa aqui hoje. É tentar entender o quanto esse otimismo, o quanto a esperança que nós tratamos, ou que a gente vê sendo tratada nos jornais, na mídia e tudo mais, o quanto ela é vazia. E se ela é vazia, de fato, como é que a gente pode encher isso com alguma coisa? Você falando das crises, né, Thiago? Eu até lembrei da pandemia, né? Que foi uma coisa, assim, global, né? Afetou muita gente. E eu lembro muitas das discussões, assim, claro que a gente quer voltar em toda a bagunça que foi, né? Todas as discussões e tal. Mas eu ouvia muita gente falando assim, calma, galera, não vai ser aquela coisa, não, fica tranquilo, né? E chegou, e foi uma coisa, assim, que afetou, né? E eu lembro. Daqui a 6 meses tá tudo normal de novo. Tá tudo certo. Né? E o que você acha? Uma coisa dessa não acontece, né? Meio que aquela ideia assim, isso não acontece, isso é coisa de filme, né? Porque nunca aconteceu, né? Então, assim, é verdade que muitas vezes as manchetes exageram, né? E o pessoal apelava para esse tipo de coisa, né? Os jornais gostam de exagerar essas coisas, isso aqui não vai chegar na gente, né? E chegou. Então, mesmo com as questões ambientais, né? Você fala, mas desde a década de sei lá, 1920, 1910, os cientistas estão falando que vai ter um grande colapso climático e tal, e nunca chegou, então, besteira isso aí, né? Calma, né? A gente já tá começando a ver muita coisa séria acontecendo, né? O pessoal até fala assim, porque estão, por exemplo, esse lance de, estamos acabando com a vida na Terra, né? Cara, eu ouvi alguém falando o seguinte, olha, a gente tá acabando com a nossa vida na Terra, né? Porque a vida na Terra continua depois da gente, entendeu? Mas a gente tá tornando o planeta complicado para nós, seres humanos, e claro, para várias espécies também que estão aí em extinção e tal. Mas assim, o pessoal quer dizer, cara, que no fundo a natureza ela vai se adaptar e vai continuar, né? Talvez nós passaremos, né? Mas nós passaremos se continuarmos esse... Mas e o lance lá do turning point e tal? Acho que o Garros uma vez falou isso, que a gente meio que já passou um ponto, tipo assim... não dá para recuperar muita coisa agora, assim, né? Existe o que eles chamam de limites planetários. Tem uma pesquisa de 2009 para cá, tem um centro de pesquisa, se eu não me engano, na Suécia, não lembro exatamente. Na verdade, é algo que tem no mundo todo, né? Pessoas trabalhando em cima disso, mas é um cara que propôs a ideia de limites planetários. E aí ele colocou ali uma lista, talvez, se eu não me engano, são 9 limites planetários, né? De limites que não deveriam ser ultrapassados para que ou continuasse havendo um equilíbrio ecossistêmico e de forma geral no planeta, né? Assim, quantidade de exploração de recursos, quantidade de CO2 na atmosfera, quantidade de lixo produzido, de energia demandada, então tem várias questões, quantidade de lixo produzido, né? Várias questões, eles tentaram estabelecer quais são os limites para essas coisas, até quando o sistema da Terra ou os ecossistemas conseguem lidar com essas coisas em ritmo de sustentabilidade. E a partir de que momento esses limites podem ser ultrapassados e aí a gente começa a ter problemas. Desde 2009 para cá, esses limites têm sido quantificados, né, de acordo com as metodologias que eles têm. Praticamente todos já foram ultrapassados em algum nível, né? Alguns foram bastante ultrapassados, alguns estão perto de ser ultrapassados, mas a maioria deles já foi ultrapassada. E assim, a partir do momento que esses limites são ultrapassados, o retorno se torna cada vez mais difícil. Né, assim, um retorno para um equilíbrio, para uma situação sustentável, né, se torna cada vez mais difícil. Um deles, por exemplo, é a questão de desmatamento de florestas. Né? Você pensa a Amazônia, grandes ecossistemas que têm um papel no equilíbrio terrestre, eles chegam num ponto que a Amazônia tem esse ponto. A Amazônia tem um ponto de não retorno, que se o desmatamento passar de determinado ponto, ela não volta, ela não se regenera com a mesma facilidade que ela se regenera se ela estiver totalmente mantida ali. Então, a gente está bem perto desse ponto, por exemplo, na Amazônia, né? Assim, a gente está em 80% ali de capacidade, mas se abaixa disso, ela já fica com dificuldade de regenerar. Isso significa um problema global, não é um problema só no Brasil, não é um problema só para uma floresta que está aqui na América do Sul, não, é um problema para a estrutura do ecossistema global. Então, a gente tem ultrapassado esses limites. Então, assim, para quem está informado, né? Esses limites, eles também acendem um alerta muito grande. É exatamente isso que eu ia falar. Eu ia falar isso, né? Por isso que o otimista é um mal informado, né? Quando você começa a ler sobre essas questões, começa a ver sobre esses problemas, você fica realmente indignado e percebe como o nosso modo de vida hoje no mundo é problemático, né? Então, eu tenho pesquisado também sobre essas questões das substâncias químicas eternas, né? Que são aquelas substâncias que elas não vão desaparecer. Então, por exemplo, Teflon.
né? Então, a gente tem plásticos que estão lá, você encontra nas fossas marianas, foram encontrados microplásticos. Então, o nosso modo de vida, ele não é condizente para, né, continuidade da vida humana na Terra, né? O Hans Jonas falava sobre isso. É um problema pra você também, né? Porque você come esse negócio. É por isso que você é assim. Pera aí, a minha frigideira de Teflon é um problema? A minha frigideira... Gera... Caramba. É um problema para você, pela saúde, né? Porque ela já... Tem um filme que é bem legal, é com o Mark Ruffalo. Será que é... Amor, qual que é a nossa frigideira? É de Teflon? Não, agora porque eu tô preocupado. Se for, vamos ter que... Ó, porque eu tô ouvindo aqui que Teflon não é bom, tá? Vamos conversar em casa, uma conversa séria. Não sei se vocês viram aquele filme, Dark Waters, eu não lembro como é que foi, acho que é O Preço da Verdade, com o Mark Ruffalo, que é o Hulk, né, na Marvel. É um filme muito interessante porque ele é um advogado e ele vai ajudar uma comunidade que começa a ter vários problemas, tá? Começa vários animais morrerem e tal ali. É tipo o filme da Julia Roberts lá, Eric Jojovic, Brockovich, sei lá. Exatamente, e foi baseado em fatos reais, né, e tal, o advogado processando a DuPont, que era uma empresa que fabricava, né, o Teflon, e os resíduos químicos eram jogados na água, né. Então, assim, você vai vendo, assim, um monte de problemas desses, de como a gente, por exemplo, a gente compra um celular, né, e a gente, para onde vai esse celular, né, o tanto de minerais que tem ali, de minérios que tem ali, né, nesse celular, nesse aparelho, que você joga, descarta ele, a bateria, né, o lítio e tal, que tem causado impactos muito grandes. Se vocês perceberem, não sei se vocês sabem disso, mas tem aumentado bastante a quantidade de cânceres no mundo, né? Aumentou bastante. Então tem se pesquisado por que tem tantas, né? Tem aumentado tanto. Então você vai vendo, é o nosso modo de vida, a alimentação que a gente come, os produtos que a gente joga fora, né? Que a gente usa e descarta. Tem um grande lixão lá no Chile de roupas que são novas, mas que as grifes, né? É chocante, gente. Procura a imagem desse negócio, é chocante. É absurdo. Lixo no Chile? Tem uma ilha. Cara, não era num deserto? Tem uma ilha. É uma ilha? Eu achei que era um deserto, que tinha também roupas no deserto. Isso. Não, isso. Esse do Chile é num deserto lá. Acho que não sei se foi no Atacama, ali naquela região, no Chile mesmo. Caramba, você pesquisar, você mano. encontra. Eu vou até precisar isso agora. Lixo no Chile. É difícil falar lixo no Chile. E o Thiago eu tava até falando, né? Porque tem esses cálculos e a galera pode até falar assim, mas eu não concordo com a metodologia, com o cálculo e tal. Mas eu acho que, no geral, eu posso estar errado, mas o Thiago queria ler mais sobre isso. Mas a gente vê uma mudança no discurso nos últimos anos, que não é nem mais aquela coisa assim, galera, vamos mudar o nosso jeito para ver se a gente evita a crise. Meio que o discurso agora tá, gente, já foi. Já era, segura agora, vamos ver como é que a gente vai sobreviver, porque a crise já tá vindo, não tem mais jeito. Eu lembro até na Bíblia, né, quando o profeta fala assim, vocês já vão para exílio, não tem mais jeito agora não. Vamos ver como é que a gente vai sobreviver a isso, como é que a gente vai receber, porque a crise já veio, já não dá mais para voltar atrás, né. Então, soa pessimista, né, mas é aquela coisa, será que também não é realista, né? Tem uma coisa importante. Eu quero saber onde é que vai entrar a esperança cristã, porque por enquanto é só desespero. Eu tô vendo aqui, a gente vai chegar lá. O deserto do Atacama vira cemitério de roupas usadas. Mano, parece a arrecadação de roupa da pandemia, que a galera levava até cueca suja pra doar pro pessoal das enchentes lá do Rio Grande do Sul. Cara, o ser humano, mano. Mas uma coisa que eu queria trazer aqui, essa relação com a crise, né? Muitas vezes ela é muito pessoal, de fato, muito individual, e isso também é reflexo do mundo individualista que a gente tem hoje, né? E muitas vezes a gente cria esse otimismo ou essa esperança como se nós, como indivíduos, ou como sociedade mesmo, nós conseguimos resolver alguma coisa, né? O nosso esforço vai ser capaz de resolver. E aí eu acho que entra um outro elemento, que talvez seja o elemento que faltava aqui para a conversa, que envolve essa esperança ou essa desesperança, ou talvez uma frustração, quando a gente se dá conta, ou à medida que a gente está mais informado, a gente vai se dando mais conta disso, né? De que parece que mesmo lutando bastante, a gente não consegue, né? Porque a gente esbarra em coisas que fogem da nossa alçada, enquanto indivíduos, enquanto seres humanos, nas nossas vidas diárias, né? Que são os grandes sistemas, né? E a luta contra o sistema. Fight the system. Porque quando a gente vê as crises ambientais, por exemplo, quando a gente vê o problema do petróleo, por exemplo, né? E guerra que a gente vê sendo tratada no mercado entre empresas que querem continuar explorando petróleo e empresas que não querem mais explorar, que não acham que não devem explorar mais petróleo, o conflito ali entre governos, e aí a gente vê associado a isso, né? O que a gente chama das big techs, né? As grandes empresas
que parece que controlam os sistemas, e a gente vê, puxa, se todos os seres humanos da Terra se unirem, parece que eles não conseguem fazer frente a esses grandes sistemas que estão organizados para que a coisa gire em benefício próprio do sistema, né? E aqui eu não tô falando, né, enfim, né, existe muita coisa relacionada com a gente tá falando de sistema, né, mas a gente tem que falar de grandes empresas que controlam, de pessoas-chave, né, que são formadoras de opinião e que controlam governos. A gente vê, por exemplo, né, o exemplo que a gente tem percebido ali na gestão do governo dos Estados Unidos agora, né? Você pensa lá na posse do Trump com os grandes líderes das empresas de tecnologia presentes na posse dele. Então a gente vê como que existem elementos girando e que parece que fogem da nossa alçada. E isso gera uma frustração grande, né? Há pouco tempo a gente via muito do discurso, na parte ambientalista da coisa, aquela coisa de, vou trocar o canudinho, vou parar de usar o canudinho de plástico para usar o canudo que é sustentável. Mas aí, de repente, a gente se dá conta, meu Deus, né? Isso aqui, mexer no canudinho, não vai transformar o mundo, mas vai causar um impacto em algum nível. Eu vou continuar fazendo isso, mas então, a gente tem essa ambiguidade, talvez, de perceber, tipo, o que eu tô fazendo é importante, mas não resolve os grandes problemas, né? Então, acho que quando a gente entra nesse ponto é que a gente começa a perceber que aquele otimismo ou aquela esperança vazia, de alguma forma, parece que não resolve o nosso problema. O que vocês acham disso também? É um assunto que vem muito com os meus alunos, né? Eu dou aula de tecnologia, né? Com a programação e tal, e muitos alunos falam, olha, professor, eu uso, por exemplo, uma plataforma, um serviço, um produto de uma empresa que eu discordo, que é complicada, né? Sei lá, uso o Twitter X, né? Sabendo de coisas do CEO do Twitter, né, do X hoje, né, é muito difícil, porque você sempre tem os dois extremos, né, eu falo, um extremo é você aceitar tudo acriticamente e, só segue o fluxo, e o outro é você se isolar completamente, não usar nada, então agora eu vou virar um Amish, né, totalmente alheio a qualquer questão tecnológica, sair do sistema completamente. Só que eu acho que existe uma parcela de responsabilidade que é nossa, e existe uma coisa que passa, realmente, sozinho a gente não vai conseguir mudar as coisas. E aí acho que entra a gente refletir, eu acho que tem termo-chave que eu uso, né, é uma ética cristã da cumplicidade, né, cumplicidade nos sistemas hoje. Você tem toda uma história do pensamento cristão sobre esse assunto, então, por exemplo, na época da escravidão, você tinha cristãos que não compravam açúcar, por causa que sabiam que esse açúcar vinha do trabalho escravo, né, essa ética do boicote e tal, ela funcionou até um certo ponto naquela época. Hoje a gente até nem sabe até que ponto um boicote vai funcionar, né, a uma empresa. E muita gente às vezes nem tem o dinheiro, nem tem a possibilidade de comprar um outro produto, né, que sei lá, seja produzido de uma forma justa e tal. Então, assim, é uma questão, ao mesmo tempo, a gente se sente com pouco poder em muitos casos, né, de fazer uma diferença, é complexo, depende de cada pessoa. Essa questão de mudanças, né, acho que tem vários níveis, né, que a gente pode pensar. Primeiro, eu acho que, como eu falei, né, que o otimista é um mal informado, eu acho que a primeira coisa é se informar, porque muitas dessas informações não chegam a nós, não chega a maioria das pessoas. Informações de o que causa os problemas ambientais, da onde que vem os elementos que compõem a ferramenta que eu estou usando, no caso meu celular, meu computador, o que causa no meio ambiente, que impactos que causam. Acho que a gente tem poucas informações disso. Então o Jacques Ellul, um cara que até escreveu bastante sobre esperança, inclusive, falava... Que é tido como um cara pessimista, né? Exatamente, ele era tido como um cara bastante pessimista, e ele falava assim, olha, eu sou aquele pessoa assim, tudo que eu tô falando aqui do ponto de vista tecnológico, se vocês não fizerem nada, vai acontecer isso que eu tô meio que profetizando aqui, falando, olha, só vai piorar, né? Então, ele falava que ele tinha esperança, né? Ele tinha a esperança de que pessoas pudessem mudar suas tecnologias, pudessem moldar a tecnologia, não só ser moldados pela tecnologia. E eu acho que isso vai de pensar desde das nossas ações locais, né? O Jacques Ellul falava, pense globalmente, mas haja localmente. Então você vai pensar no questões globais, mas agora como que isso impacta na minha vida, né? No que eu estou consumindo e informações, em quem eu vou votar, tá? Isso é interessante, em quem eu vou votar, em quem eu vou cobrar, criar políticas públicas,
né, para às vezes questões ambientais e tal. Então assim, você vê coisas que foram sendo proibidas por causa da lei, né? Então fumar era uma coisa normal, né? Então as pessoas fumavam e tal, beleza. Aí foi paulatinamente tendo várias informações. Hoje, um dos problemas para a nossa saúde, que são causados pelas grandes corporações, por exemplo, eu li um livro assim que eu fiquei bastante chocado, que é Gente Ultraprocessada. O autor vai mostrando como a gente se alimenta mal e como esses alimentos altamente palatáveis, quer dizer que são alimentos que são feitos pra gente adorar, né, gostar demais, assim, mas eles não saciam a gente e vão causando vários problemas, inclusive estão relacionados a câncer, que eu tinha falado, né, que tem um aumento de câncer, vários problemas, causa ansiedade, depressão. Então, a gente tem um problema de má informação. Ou quando a gente recebe informação, a gente recebe muita informação sensacionalista nas redes sociais, gera uma ansiedade muito grande também. Então, as pessoas, agora tem um termo até que se chama ansiedade climática, né, que são as pessoas, então agora o mundo vai acabar e tal, o que a gente vai fazer? E aí a pessoa fica sem ação. Eu acho que a visão cristã é uma visão de saber que o mundo está errado, que tem um problema dentro do ser humano, né? Nós somos profundamente errados. Então, quando você olha lá Auschwitz, por que aconteceu, né? As pessoas tiveram muitas depressões, inclusive em pensadores, né? Todo o existencialismo francês era muito, muito deprimido, né? Falar, não tem mais jeito. E ao mesmo tempo você tinha personagens ou autores, lá como os ingleses, né? O Tolkien, o C.S. Lewis, que estavam falando, olha, tá caindo bomba na nossa cabeça, mas a nossa esperança não tá nesse mundo, mas nós podemos fazer coisas para aliviar as dores deste mundo, né? O C.S. Lewis, ele tem um capítulo no Cristianismo Puro e Simples que ele fala sobre esperança, capítulo 10. É muito legal, muito, muito bom. E ele tem uma frase que eu acho que resume bem, dá pra gente pensar bem como que a esperança cristã, ela não é simplesmente uma coisa assim, otimista nas coisas desse mundo, tá pensando em outras coisas, é transcendental. E o C.S. Lewis fala assim, os cristãos que fizeram mais pelo mundo presente foram justamente aqueles que mais pensaram no porvir, né? Então, às vezes a gente pensa assim, os caras estão pensando na outra vida, então eles não vão fazer nada nessa vida. Não, mas você vai ver, vai estudar história, vai ver os grandes, né? Eles estavam pensando, Martin Luther King, o Tim Keller cita bastante também, o Bill Churran também cita bastante o Martin Luther King, falando como pessoas, Wilberforce, né, várias pessoas que trabalharam aí, eles estavam pensando no porvir, né, no outro mundo, mas eles estavam agindo agora, vamos tentar diminuir os problemas, né, e agora a gente precisa pensar nisso, né, nos problemas tecnológicos que são gerados. Hoje a tecnologia ela é grande culpada, né, pelos problemas ambientais, pelos problemas de saúde, né, pela crise que a gente está vivendo em vários sentidos, né? Então a gente precisa realmente começar agindo desde a base, né? Desde da maneira como a gente vive nosso cotidiano até ir impactando grandes posições, né? Grandes posições políticas e que estão fazendo as leis, né? Então, ouvindo vocês, eu vi recentemente aquelas coisas de internet, né? Não fui atrás pra ver se é verdade. Então cala a boca, não fala nada, eu sei. É o famoso, cara, você não tem certeza, então não fala. Mas já que eu tô com especialistas aqui em Apocalipse, a questão é a seguinte. Não, gente, Apocalipse não é sobre o fim do mundo, tá bom? Foi só uma piada. Apocalipse é esperançoso, inclusive. Mas vamos lá, pessoal. Eu vi alguma matéria, alguma reportagem, mas não verifiquei a veracidade dela. Mas que as novas gerações já estão com uma consciência ambiental bem melhor do que, por exemplo, a minha geração, assim. Então, assim, será que isso é uma ponta de esperança também, em termos... eu sei que não é uma esperança cristã e tal, mas é uma esperança humanitária, por assim dizer. Ou seja, as novas gerações estão mais conscientes e tal. Tem até uma ideia de que o minimalismo tá voltando, algumas coisas mais minimalistas e tal. Isso é positivo ou essa pesquisa nem tem nada a ver e tal? E nas leituras de vocês isso nem apareceu e essa pesquisa aí, no fundo, não tem nada a ver? Isso aí tem muito a ver, Bibo, com o que o Luiz falou sobre ansiedade climática. As novas gerações, elas estão mais conscientes, mas isso não necessariamente é algo de uma forma positiva. Elas estão mais conscientes no sentido de que elas estão mais desesperadas, porque elas estão percebendo que o futuro delas é que está comprometido. Porque as pessoas mais velhas, as nossas gerações aqui de velhos millennials e, enfim, são gerações que daqui a pouco não estão mais aí, mas eles vão estar. Vai chegar ao final do século XXI
eles vão estar, né? Eles vão receber um planeta com crises muito maiores e se as coisas continuarem do jeito que estão, de fato a gente vai ter uma situação muito crítica e muito caótica até no final do século XXI. E nós não vamos estar lá, né? Mas eles vão estar, né? Eu vejo os meus filhos aqui hoje, eu tava até pensando, nossa, eles vão provavelmente, eles vão ver até a virada do século e eu não vou estar mais aqui. E isso gera um desespero. Né? Então, a conscientização das novas gerações não tem trazido esperança e não tem gerado necessariamente um otimismo, tem trazido um desespero. Tem trazido duas coisas, né? Tem trazido um pessimismo e esse pessimismo tem gerado um desespero. Eu acho que é isso que a gente vai tentar mostrar aqui, né? Sobre como lidar com esse pessimismo, porque esse desespero tem gerado uma ansiedade, e é o que se chama de ansiedade climática, ou tem alguns chamando de ecoansiedade. É um termo novo que eu acho que a gente nunca tratou aqui no BTcast, mas a gente pode trazer isso depois de uma forma mais objetiva, mas é um assunto muito importante, existem tratamentos já, né, pensando nisso, existem tratados psicológicos falando sobre a ansiedade climática e como que isso é uma condição já presente nas novas gerações e como que cada vez mais a gente precisa lidar isso de um ponto de vista psicológico também, né? Então a gente tem, na verdade, esse assunto ele é muito pertinente para a BC2 porque ele realmente é um assunto transversal, né? Ele pega aí questões científicas, mas questões econômicas, questões ecológicas, questões políticas e questões de religião envolvidas nisso, né? E psicologia e tudo mais. Isso tem a ver com talvez esse processo também de secularização da sociedade, né? A sociedade cada vez mais secularizada, mais afastada da religião, tentando encontrar esperança ou tentando encontrar algum caminho em livros sagrados do secularismo, né, que são, ou seja, não existe isso, existem autores que vão sendo trocados de tempos em tempos porque as coisas são, não existe o fundamento de uma tradição religiosa no pensamento secular, me parece isso, né? Então há isso, aí esse é um problema que a gente precisa lidar. Eu acho que vem muito dessa percepção de que, assim, não tem o que fazer, né? A pessoa se sente assim, eu tenho que agora cuidar do meio ambiente, mas não consigo nem arrumar emprego direito, né? Tô aí com 5 faculdades nas costas, não consigo nem um emprego e agora ainda tenho que cuidar do meio ambiente, comprar o produto orgânico, gourmet, com mão de obra justa e tal. A pessoa se sente, assim, bem pressionada e a gente vê, né, páginas de humor aí. Eu reconheço esse gênero de humor que já existe hoje, né? Calma, galera, tudo vai dar certo depois da Copa de 2014, né? Tirando sarro, assim, desse otimismo bobo, assim, né? E rindo da própria desgraça, né? Praticamente. Só que eu fico pensando, vários profetas, né? Quando a gente lê a Bíblia, sei lá, a gente pensa em Jeremias, né? Jeremias era um cara pessimista. O livro de Lamentações, né? Cara, assim, é bem realista, né? E é bem, assim, dark, né? Bem sombrio, Abacuque, né? Vendo, assim, a destruição que está por vir, né? Mas a gente ainda encontra uma esperança ali. Só que antes da gente chegar na esperança, talvez exista esse papel mesmo do lamento, né? A disciplina cristã do lamento talvez seja uma coisa recuperada. Em vez de você só ficar vendo página de meme aí, rindo da própria desgraça, né? E ao mesmo tempo assim, tá tudo, já era, tá tudo dando errado, e depois muda um pouco, né? Igual naquele filme lá, Não Olhe Pra Cima, né? Vai tudo dar errado. Aí passa 2 minutos, vamos ver o filme novo da Marvel e tal, que tá saindo, esquece. Tenta se distrair, né, do problema. Eu acho que existe uma virtude cristã de realmente reconhecer, olha, gente, a coisa tá feia, né? Ler ali os livros de Lamentações e ter uma prática genuína do lamento. Só que nessa prática genuína do lamento, de reconhecer a nossa situação complicada, existe uma esperança cristã, né? Quando a gente lê lá em Abacuque, né? Todavia eu me alegrarei no Senhor, e saber que ainda tem um futuro que não depende da gente, né? Realmente não vai depender da gente mesmo, porque se depender da gente não tem mais jeito. Mas tem esse futuro que a gente espera contra as evidências, mas que é uma fé genuína mesmo na redenção. E pensar nisso, nessa questão profética, né, que o Fernando falou, eu acho que a gente precisa de líderes, né, proféticos hoje no mundo evangélico, de falar sobre esses problemas, de tratar sobre essas questões, né, a BC2 tem tratado bastante sobre isso, né, tem o lançamento de livro, né, eu acho que aqui do que a gente está falando, um livro que é bem importante é o do Wiesber, né, do Norman Wiesber, o
Nossa Vida Sagrada, acho que ele é fundamental porque a gente está falando, porque até ele trata dessa visão profética e até realista da natureza. Nós estamos vivendo uma época, o homem tem causado problemas muito fortes na Terra, né? Nós estamos vivendo na era do antropoceno, aquela era que a gente tem vivendo que o ser humano alterou as questões climáticas da Terra, né? Então, eu acho que precisamos, e o que a gente vê muitas vezes, na maioria do mundo evangélico, às vezes é um abraço das tecnologias de forma crítica, né? Não tem essa criticidade da tecnologia. O Fernando mencionou os Amish, né? E é interessante que os Amish, eles não são totalmente contra a tecnologia, mas eles refletem sobre a tecnologia que eles vão usar, né? Então, eles têm, por exemplo, telefone. Então, eles pegam uma tecnologia, eles julgam. Essa tecnologia, ela está fazendo bem para o nosso modo de vida? Ela vai colaborar para o nosso modo de vida ou não? Às vezes a gente adquire, pensa assim, em casa mesmo, normal, vou dar um celular para o meu filho. Tá, o que isso vai impactar na vida? A gente não julga isso, não pensa, né? Então eu vou usar certas coisas, vou comprar um carro, eu quero trocar o carro, né? Já faz 2 anos que eu tô com esse carro aqui, já tá na hora de trocar, né? Então assim, esse telefone celular, né? Já tenho ele, todo ano sai um celular novo da marca lá específica que você usa, então todo ano você vai mudar. Não vale a pena iPhone 16, galera, não vale a pena, só dizendo aí, não vale a pena. Se você já tem um 14 Pro Max ou Pro, não vale a pena ir pro 16, não é que aconteceu comigo, tá? Mas um amigo meu muito próximo teve essa realidade e viu que não vale a pena. Olha aí. Continua. Só queria deixar registrado essa indignação. Tem E não comprem Kicks também. Não comprem Kicks. Um amigo meu comprou, se arrepende um monte. Né? O esquema é a gente desinventar, né? Usar menos essas coisas, né? E durar mais tempo essas tecnologias que a gente usa. A gente não tem essa necessidade de estar comprando coisas novas todos os anos, né? Então, esse consumismo, ele impacta demais e a gente vê, assim, dentro, né, do mundo evangélico, essa ausência de uma criticidade, né? Então, essa desesperança também que o Tiago falou, é uma coisa, entre os adolescentes, ficou muito grande, essa desesperança passiva até, né? Você vê pelos filmes que têm surgido. Em épocas de crises, surgem as distopias, tanto em livros quanto em filmes. Então, se você vai ver lá, no período entre guerras, surgiu lá Admirável Mundo Novo, o próprio C.S. Lewis escreveu sua trilogia cósmica, então vai surgindo. E agora a gente tem um monte de Jogos Vorazes, né? Tem vários, inclusive voltados para o público adolescente, né? No final ali. Então, quer dizer, tá pegando essa questão Os animes, né? O desenho japonês, tipo, Attack on Titan, assim, é tudo, tipo, não tem mais jeito, tá? Já era, né? E o desespero, assim, retratando esse desespero de não ter o que fazer. Exatamente. Então, e aí preocupa mesmo, né? Porque eles são consumistas de notícias, os adolescentes e tal, de notícias principalmente através das redes sociais, né? Através de YouTube e Instagram e tal. E não leva eles a realmente fazer uma mudança. Leva eles a pensarem de maneira desesperançada, não tem mais o que fazer, então, ansiedades, não vou mais ter filho, por que eu vou colocar um filho nesse mundo se o mundo tá para acabar, né? Sendo que o movimento de esperança, Hannah Arendt falava sobre isso, né? Ela lá vivendo pós-guerra, né? Ela falando, uma das coisas que traz mais esperança é a natalidade, né? É o nascer uma nova pessoa, que aí você tem esperança, porque tá nascendo uma pessoa que pode vir colaborar com ajudar a diminuir os problemas, né? Então, eu acho que essa é a visão que a gente tem que ter. A gente tem que ser pessimista realmente com a natureza humana, porque é caída, pessimista com o que as big techs estão fazendo, as grandes corporações. Se você vai analisando a história das grandes corporações aí, tanto de tecnologia, de agricultura, de farmácia, a Big Pharma, dos alimentos, você fica assim indignado se você começa a ler essas coisas. Você não tem como ser otimista e esperar que um cara esses bilionários vão te entregar um produto maravilhoso para você, sem custo. Ah, que legal, rede social, não tem custo, eu não pago nada, mas os custos, na verdade, se você analisar para a saúde humana, para a mente humana, são muito piores, né? São horríveis do que o preço. Então seria melhor você pagar por esses produtos. Se você pagasse, né? Tem o Jason Lanier, que é um cara que é bem pessimista, ele fala, eu só volto para as redes sociais quando eu pagar por elas, porque enquanto eu não pagar, né, eu sou o produto, eu sou o cara que é explorado ali, né? Então cabe nisso esse pensamento de a gente analisar essas empresas e, claro, criticar desde dentro da igreja, mas ter esse pessimismo esperançoso,
né, que eu acho que é um ponto que a gente até queria falar, né, bastante, que vários dos autores que a gente gosta, N.T. Wright, o C.S. Lewis, Bill Churran, Timothy Keller, Jacques Ellul, são autores que a gente gosta muito, que são autores que pensavam dessa forma. Eric Fromm, que nem é cristão, pensa dessa forma, né? Como que a gente vai ter um pessimismo realmente com relação à natureza humana, com relação a tudo que a gente for fazer vai ser caído, não vai ser perfeito, vai ser imperfeito, vai gerar problemas, mas que a gente tem esperança que a gente pode melhorar e que a gente não vai trazer o paraíso para a Terra. Né? Não é assim, não é com o nosso esforço que a gente vai trazer o paraíso na Terra. E muitas vezes um otimista tecnológico ele pensa isso, né? Vou trazer imortalidade, vou trazer o paraíso aqui para a Terra através da tecnologia. E a gente vê que não está dando certo. Eu vou até bater de novo na tecla dos profetas bíblicos, né? Eu acho que não tem exemplo melhor do que pessimismo esperançoso, né? Quando a gente lê Isaías, Jeremias, Ezequiel, eu acho que talvez sejam livros para a gente explorar mais nas nossas igrejas, né? Em vista aí de grandes crises vindo, né? São textos que podem falar muito à nossa geração. Eu tô lembrando aqui do Jürgen Moltmann também, né? Ele tem a teologia da esperança. E ele fala muito sobre isso, né? De muitos cristãos constroem um tipo de esperança que é baseado numa expectativa na nossa força, né? Assim, naquilo que nós podemos fazer, naquilo que onde nós vamos chegar, né? Se nós continuarmos fazendo assim, as coisas vão chegar num ponto ok. E parece que, de fato, né? Muitos cristãos têm constroem uma teologia de forma um pouco deturpada, mas não intencionalmente, mas enfim, que coloca muito numa meritocracia nossa, né? Assim, nas nossas obras. Né? E a gente tem esse ranço constante na nossa construção teológica, né? O quanto que as nossas obras elas atuam para a nossa redenção, né? E muitas vezes a esperança que nós cultivamos, a esperança que nós criamos, ela tem a ver com essa expectativa nesse trabalho, né? Sendo que a esperança cristã, de fato, ela, né, lembrando lá quando Paulo fala de Abraão, né, que criou contra a esperança, que esperou contra a esperança, ele esperou contra a esperança dele, né? Porque a esperança dele tinha a ver com outra coisa. A esperança de Abraão e a esperança cristã, ela tem a ver com uma promessa, né? E não com as expectativas que nós criamos por causa das coisas que nós produzimos, por causa das atitudes que nós tomamos, por causa das nossas obras, né? A esperança cristã ela é baseada na promessa de um Deus que está cumprindo as suas promessas, né? De um Deus que é fiel para cumprir as suas promessas. Então, a nossa expectativa está numa nova Jerusalém já realizada, né? Assim, o livro do Apocalipse mostra isso, né? A nossa fidelidade no presente, ela se baseia numa concretude do futuro, né? Na promessa de Deus que está sendo cumprida, né? E aí o Luiz falou de vários autores aí, né? E eu lembrei de uma frase que eu li do Stanley Hauerwas, que eu não sei como é que pronuncia o nome dele, que ele falando sobre ter filhos, né? E ele fala que os cristãos, eles não depositam a sua esperança nos seus filhos, mas os filhos são um sinal da esperança, porque uma esperança de que Deus não abandonou esse mundo, né? Então isso é muito importante, né? A gente não tem filhos e a gente vai depositando a nossa esperança nos filhos. Nós temos filhos porque nós já temos uma esperança em Deus, né? E Deus continua cuidando do mundo. A gente não tem medo desse futuro ou de colocar filho no mundo. Não, a gente tem uma esperança concreta e essa esperança, ela está em Deus mesmo debaixo desse pessimismo em que nós vivemos, né? E aí esse ponto, né, do pessimismo esperançoso que vocês têm falado, me pegou muito. Quando vocês comentaram isso comigo a primeira vez e tal, eu falei, nossa, a gente precisa trazer isso aqui no BTcast. Porque parece que é uma coisa meio fora da linha evangélica em geral, ou dos pensamentos cristãos que a gente tem tido, tipo, nossa, mas pera lá, a gente fala tanto em otimismo, né, nós temos, a esperança, ela tá sempre ligada a esse otimismo, então a gente pode ser pessimista de alguma forma, né, assim, tá liberado pro crente ser pessimista, porque é possível, né, então, assim, a questão é como que nós preenchemos a coisa, né, porque se a gente tem um otimismo, mas esse otimismo ele é vazio, ou se a gente tem uma esperança, e essa esperança, ela está em outras coisas que não na promessa de Deus, né, não vale de nada, né? Os fundamentos dela são muito fracos. É um otimismo que às vezes pode confiar muito na força humana, né? E aí ele acaba, assim, perde o sentido, né? Eu acho que quando a gente reconhece mesmo a nossa condição, é aí que vem mesmo o pessimismo genuíno, né? Só que com a esperança da ação de Deus. Eu lembro, acho que é Hannah Arendt mesmo que fala, né? Que a esperança, ela não está interessada no como, né? Ela não visualiza mesmo.
Ela realmente espera. Acho que esperar, né, confiar, né. O problema, às vezes, quando você vê no otimista, né, é que ele é o cara que ele é problemático até para pensar o mundo ou para pensar soluções. Porque se tá tudo bom, né, se tá tudo ok, nós temos o melhor dos mundos, tecnologicamente falando, ecologicamente falando, né, ambientalmente falando, então a gente não precisa fazer nada, tá tudo bem. E o pessimista, ele é a pessoa, né, o inconformado, digamos assim, com a situação, que vai, né, pensar, não é fatalista, tá, né, o pessimista não é um fatalista, né, que vai acabar o mundo mesmo. Não, ele vai trabalhar, mas eu acho que o cristão, ele tem realmente isso que eu acho que é importante focar, né? Ele tem essa esperança transcendental, né, que não está baseado neste mundo, né? Nós não estamos esperando que este mundo fique perfeito, mas nós podemos trabalhar enquanto isso, né? Podemos fazer. Então, acho que não é você pegar simplesmente aceitar, né, ali as questões, né? Então, que a gente vai tendo, o mundo tá assim, né? O ano quente, o ano mais quente é registrado, incêndios e tal, então a gente não vai fazer nada. Não, o cristão, ele tem que estar lá. Nessa questão, por exemplo, de questões ambientais, a gente tem que ter um reencantamento da natureza, por exemplo, né? O Alistair McGrath fala nesse sentido, porque eu acho que às vezes falta, né, no secularismo, às vezes no pessimismo secular, né, que se tem, porque eles ficam depressivos e tal, observam as coisas como simplesmente objetos, né, ou as pessoas, ou a natureza, tá ali à disposição, então não tem o que fazer. E se a gente está pensando de uma maneira transcendental, né, a gente vai cuidar, a gente vai tratar daquilo, a gente vai ver o que a gente tem feito errado e acordar, né, voltar, não, eu preciso me mexer aqui, né, eu preciso fazer alguma coisa, né, então a gente não pode simplesmente lá, um dos grandes pensadores existencialistas ateus, né, o Camus, que ele falava, né, do mito do Sísifo, né, ele falava, é preciso imaginar Sísifo feliz, né, então o Sísifo foi aquele cara que ia levando a pedra lá para cima, né, foi condenado a levar a pedra morro acima, chegava lá em cima, a pedra rolava, ele tinha que começar tudo de novo, né, então tarefas repetitivas, e no mundo que a gente tá, a gente tem muito assim, nessa tarefas repetitivas, parece que não tem sentido o que a gente tá fazendo, né, muitas vezes, e o Camus, então, ele falava, você tem que imaginar esse cara feliz, esse cara que tá fazendo coisas repetitivas e tal. Então, por isso que ele vai vendo que uma das únicas soluções, né, para a condição humana era o suicídio. Ele era um pessimista, né? Não tem o suicídio, sim ou não, né? Ele falava, eram as únicas perguntas filosóficas importantes, né? Então, você vê assim que isso é um pessimismo ruim, né? Esse é um pessimismo negativo que, eu acho que não combina com o cristianismo. O Tiago até falou, né, do caso dos filhos, né, como um sinal da esperança. A nossa própria família, né, e o Hauerwas é interessante que ele tem essa ideia da polis alternativa, né, e a gente pensar no nosso lar como uma polis alternativa, um lugar onde a gente vivencia o amor, a comunhão, e a igreja também como a nossa família maior, né, a família em Cristo, que dá realmente esse vislumbre do reino vindouro. Né? Claro que muita gente hoje em dia também acaba tendo muitas feridas vindo da igreja e muita gente desiludida também com a igreja, mas eu acho que a gente deve reconhecer também a graça de Deus em colocar a gente em comunidades onde essa esperança possa ser alimentada, né, a partir de alguns sinais não perfeitos, mas que a gente vê na nossa própria família, na nossa igreja. Eu sempre falo assim, a gente às vezes vê as notícias na internet e aí a gente cai nessa do Camus, né? Suicídio, não tem mais jeito, né? Já era, não faz mais sentido viver, né? Porque é um desespero. Mas a gente larga isso e vai para um culto na igreja no domingo, encontra os irmãos e conversa e mesmo olha para os nossos filhos, né? Para as nossas famílias, pais, amigos. A gente tem esses vislumbres do reino de Deus que ele já está irrompendo, né? Ele irrompe a partir de coisas assim pequenas, mas que ele tá aí, né? E a gente pode ter esperança com base nesses sinais. Então, eu tô lembrando aqui de uma frase do Ariano Suassuna, que circula bastante, né? O Suassuna, ele falando sobre isso, ele fala que, tipo, o otimista é um tolo e o pessimista é um chato. E aí ele fala, eu sou um realista esperançoso. Mas aí ele tá falando de ser um realista esperançoso, né? Eu acho que muita gente gostou dessa frase dele, né? Dessa formulação, como um realista. E talvez muitos dos nossos ouvintes aqui estejam pensando nisso, né? Muita gente tem, nossa, mas não dá para ser um realista, eu preciso ser um pessimista. Qual que seria a diferença entre essas duas coisas? Tipo, talvez ser pessimista não é ir muito além, assim, ser realista não basta? O que vocês acham? Eu fiquei com essa dúvida aqui. Então, ser um realista, se você olha e examina
né, os problemas que a gente vive, eu acho que você acaba sendo um pessimista, né? Porque você vai observando os padrões, você vai examinando o que os otimistas chamam de progresso, você vai vendo que progresso tem trazido só problemas ruins. Então, assim, você pensa para a natureza, o impacto, saúde humana, para a saúde mental humana, a gente imaginava que a gente ia ter mais tempo livre. Então, o que era a imaginação que a gente pensava, sei lá, os seres humanos pensavam 100, 200 anos atrás do que seria os anos 2000 para frente. Então, a gente teria, né, não teria mais doença, a gente não teria mais fome, porque a gente resolveria os problemas alimentares do mundo, a gente teria mais tempo para viver, para fazer outras coisas que não trabalhar, e aconteceu o contrário, né? A gente passou por uma pandemia, a gente passa por questões ambientais que estão fugindo do nosso controle, a gente tem menos tempo, porque a gente agora está, né, com rede social, com internet ligada, conectado 24 horas, isso vai afetando a nossa mente. Então o progresso, na verdade, né, trouxe muitos problemas pra gente, né? Então, quando você examina as questões, a tecnologia, a Big Tech, as Big Techs, a Big Pharma, né, as grandes indústrias que produzem alimentos, que produzem tudo que a gente consome, né, alimentos, tecnologia, carros, roupas, você vê que... Drogas, né? Você vê lá, lá a Big Pharma, né? Se você assiste aqui, tem vários filmes, né? Várias séries interessantes. Eu queria ver aquela série Dopsic, acho que tem na Apple TV, diz que ela é muito boa, cara, essa série aí. Uma dessas... Dopsic, acho que é o nome. Dopsic, né, que é... Tem o Império da Dor também. Dopsic, mas diz que essa é melhor, essa da Apple. Diz que essa é muito boa, cara. A da Dopsic eu não sei eu não lembro onde tá, mas enfim, ela é uma das melhores dessas. Então vai mostrando as Big Pharmas, né, as grandes empresas, como que foi gerado o problema dos opiáceos nos Estados Unidos, né? Então a indústria farmacêutica gerou as pessoas tomando remédio para dor e ficando viciadas. Né? Então, assim, essas empresas, elas não estão interessadas no bem-estar, né? Elas não estão interessadas assim, eu vou produzir essa tecnologia porque eu gosto dos seres humanos, eu gosto do planeta, eu quero melhorar a vida do ser humano. Não, eles querem lucros, eles buscam lucros, né? E aí, nessa busca por lucro, você vai fazer cada vez mais barato, você busca produzir, né? Ter o lucro máximo possível, então desde um alimento, eu vou produzir da forma mais barata possível e mais viciante possível para as pessoas, desde da medicação, né? No caso desses opiáceos, que foi gerado de forma artificial, né? Tendo uma crise nos Estados Unidos dos opiáceos, a crise dos opiáceos. Então tem vários filmes mostrando aí, séries. Dopsic é uma série, Dopsic, que fala desse problema, né, do vício em opioides e tal nos Estados Unidos, e essa tá na Disney Plus, até onde eu averiguei, mas aqui eu estava me referindo The Dropout, que é com a Amanda Seyfried, que dizem que é muito boa e ela tá... É no Disney também? Achei que tava na Apple. The Dropout é o nome. Eu achava que era... eu achei que é... Porque tem uma boa na Apple TV também, cara, agora eu não sei qual que é. É porque era do Star, né? Era do Star. Será que esse não é Netflix? Eu acho que é Império da Dor. Exato, mas me disseram que essa com a Amanda é mais legal. Enfim, eu vi alguém comentando, mas trata desse problema aí, né? Dopsic e The Dropout. Acho que Império da Dor e os dois tratam do mesmo tema, inclusive, né? Então, Dropout, na verdade, era uma startup lá no Vale do Silício, que é legal para você ver, né, como que é o ambiente cultural do Vale do Silício, que ela diz que ela inventa uma máquina que consegue fazer uma série de exames com apenas uma gota de sangue, por isso que né, esse dropout, né, uma gota só de sangue. E na verdade, ela gasta muito dinheiro, ela é uma empresa que consegue juntar como uma startup bilhões, e na verdade era uma grande furada, ela inventou muitos dados e tal, né, então você vê essa cultura, assim, bastante tóxica do Vale do Silício, né, nessa busca por lucro, e os caras confiam em coisas absurdas, né, promessas absurdas de melhoria, né. Segundo eu vi aqui, tanto Dropsic quanto Dropout tem na Apple TV, então deve ter na Disney, tem também na Apple TV, enfim, assista aí, eu quero ver essa do Amanda Seyfried, o pessoal diz que é bem legal mesmo, loucura, meu Deus. Mas como é que é a palavra que a gente começou esse episódio, Fernando? Hopium, cara... Hope, mais opium. Cara, sensacional. A gente tem que achar um trocadilho em português pra isso. Pois eu não vou dormir enquanto não conseguir. É esperencar, tipo esperança com despencar. A droga da esperança. A droga da esperança, cara, muito doido isso aí, velho, muito doido.
Muito legal, muito legal. Esperançonha. Esperançonha, sei lá, caramba. Esperandelo, sei lá. Ô, gente, é isso? Alguma literatura para indicar pra gente se abraçar junto em posição fetal aí? O Luiz já comentou sobre o livro Nossa Vida Sagrada, que é um livro do Norman Wisber que a gente lançou em parceria, o da BC2 em parceria com a Thomas Nelson na nossa coleção. E, então vale muito a pena. O autor lá, o Norman Wisber, ele vai tratar disso, ele vai tratar de esperança, ele vai construir essa ideia de comunidade, de como que o trabalho esperançoso ele é também alimentado em comunidade, né? Essa ideia ela nunca pode ser perdida, né? Então vale a pena Nossa Vida Sagrada. E eu falei aqui do Moltmann, né? Com a teologia da esperança que ajuda muito a gente a situar essas coisas. Eu quase sempre indico o livro em inglês, né? Mas é que é para provocar as editoras brasileiras, mesmo os tradutores, publicar mais livros. Mas teve um muito interessante que eu li esse ano, chama Teaching at Twilight, Ensinando no Crepúsculo. O subtítulo dele é O Significado da Educação na Era do Colapso. Ahmed Afzal, um livro aí publicado em 2023. Ele fala sobre até a tarefa do educador, né, a informar as próximas gerações para entender realmente o problema que a gente se enfiou, né, e desenvolver mesmo habilidades de liderança, de fazer mesmo uma diferença e saber também lamentar, né, a situação, em vez de cair aí nesse hopium. Muito bom. Muito bom. Eu tô lembrando aqui, e não posso deixar de recomendar, um artigo do nosso amigo Thiago Mello, da BC2, que tá no site da Unus Mundus, na revista Unus Mundus, que é Como o Pessimismo Contribui para a Esperança. É um artigo de 2023, a gente vai botar o link aqui na nossa descrição. Eu quero indicar também também publicado pela ABC2, com a Ultimato, já alguns anos atrás, do Egbert Skirman, que é Fé, Esperança e Tecnologia. Acho que é legal esse livro porque o autor vai mostrar não uma visão assim tecnofóbica, né, de medo da tecnologia, mas como que a gente pode desenvolver tecnologia também de uma forma responsável, né? Tendo essa esperança, mas não depositada nossa esperança na tecnologia, mas nossa esperança, né, no mundo por vir, mas que a gente pode pensar as nossas tecnologias de uma forma a servir o reino também. Muito bom, gente. O link os livros que a gente conseguir linkar estarão aqui. Com certeza esse que o Luiz acabou de falar, a gente tem link, tá? O do Fernando provavelmente não, mas o link também do artigo do Thiago vai estar aqui na descrição deste episódio. Obrigado, Fernando, por mais uma participação aqui neste BTcast ABC2, meu irmão. Nada, tamo junto. Luiz, você em breve vai lançar um livro também que vai arranhar um pouco esse tema da tecnologia, se eu tô lembrado, é isso? Sim, vou falar sobre transhumanismo, vou citar Tolkien, vou trabalhar com Tolkien, Lewis, fala sobre questões ambientais também, então vai tocar nessas questões, e essa visão, né, pessimista, esperançosa também. Muito bom, então em breve, galera, acompanha aí também, vai estar os arrobas do pessoal aí, vai ter o canal do Luiz também linkado, vamos linkar tudo aqui e acompanhe que autor nacional escrevendo sobre esse tema. Luiz aí é um acadêmico, professor universitário, então tem algo para somar, e é um tema que tem pouca literatura em português, tá? Transhumanismo, praticamente temos, que eu saiba, existe um livro só, deve existir outros e tal, ou algum subtópico em livros de bioética, mas com esse tema transhumanismo, a gente tem pouquíssima literatura em português. É legal que o Luiz escreveu recentemente esse livro, então tá até atualizado aí com as discussões atuais sobre esse tema. Nossa, não sei o que é transhumanismo. Joga aí Transhumanismo Bibotal, que ouve aí o nosso episódio, e acompanha o Luiz aí nas redes sociais para ficar ligado quando o livro sair. Thiagão, tamo junto, até o próximo ABC2, se Deus quiser. É nóis, valeu demais, gente. Obrigado. Tamo junto. É isso, voltamos na semana que vem com mais podcasts, ou dependendo na semana, quando sair esse episódio, se for antes da sexta, já tem o BT Papo da sexta, e terça-feira tem o BT Cast. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.